Qual é, Tricolor? Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Teus mais uma vez. Tava com saudade de gravar esse tipo de vídeo aqui pra vocês. É sempre bem legal. Mas galera, notícia de última hora. Eu até pensei em abrir uma live, mas quis fazer um videozinho pra vocês pegarem mais detalhes. Acho que fica mais dinâmico, certo? Então, antes de tudo, já se inscreve, curte o vídeo, compartilha, comenta. E é isso, é sempre muito importante ter vocês aqui. E se você quer um produto personalizado do seu time, você pode entrar no primeiro link da descrição, beleza? Teus Design. Você entra lá, conversa comigo, aproveita que o Dia das Mães está chegando e já garante o seu presente, beleza? Sem mais enrolação, bora falar de Puma e Fluminense. Então, galera, a Umbro substituiu a Under Armour lá em 2020. 2019 foi o último ano de uma fornecedora esportiva sem ser a Umbro. A última vez foi quando a Under Armour, que veio desde 2017, teve muitas críticas e foi até 2019. Passado isso, foi a nossa melhor fornecedora desde a Adidas, né? Passamos aí por Dry World também, né? Por esses tempos sombrios. E não foi muito legal o que o Fluminense viveu nesses tempos. E o Fluminense, de fato, conseguiu se reencontrar com a Umbro, mesmo que a Umbro não pagasse, a Umbro não paga, na verdade, ao Fluminense, do mesmo jeito que a Adidas pagava, ela entregou ótimos uniformes, inclusive muitas vezes uniformes mais bonitos do que da própria época da Adidas. Tão bonitos que alguns chegaram a se comparar àquela Grenache dourada de 2012. 2011, na verdade, né, que se estendeu até 2012. Mas para mim, a Grenache lá de 2022, ela é ainda mais bonita do que a Grenache dourada. Mas o ponto é que em nenhum ano a Umbro deixou de fazer uma camisa tricolor, ou branca, ou terceira camisa. Em todos os anos teve. E já lançaram a tricolor desse ano. Pode atrasar um pouquinho aí? Pode, mas, por exemplo, a desse ano já foi adiantada, a tricolor. Ano passado a tricolor veio antes também. Beleza que tinha um pouco aí da parada das competições, né, para adiantar, para dar tudo certo. Dito isso, a Umbro nunca deixou a desejar. A Umbro deixa a desejar em algumas coisas. Quais são essas coisas? Por exemplo, em 2020, no primeiro ano da Umbro, eles lançaram a camisa verde de goleiro, a camisa branca de goleiro e a camisa cinza de goleiro, sendo essa cinza a que o Marcos Felipe, né, nosso goleiro da época, mais usou. A branca, ele acho que nem chegou a usar. Marcos Felipe acho que nem chegou a usar a camisa branca do Fluminense de goleiro. Porém, a cinza, que era a mais bonita pra mim, a que eu mais queria comprar, né, junto com a verde, nunca chegou às lojas. E eu até brinquei uma vez que eu fui na loja do Fluminense, até falei com a menina assim, o Fluminense tá cheio de grana, não precisa vender camisa. E isso se torna na minha opinião, claro, se torna um diferencial muito grande quando o Fluminense não recebe um valor fixo. Ele recebe pelas vendas. Então, se tem um produto ali que alguém gostou, nem que seja uma pessoa, esse dinheiro não entra, você deixa de arrecadar, você deixa de receber. Fora isso, eu acho que o Fluminense, que a Umbro não pecou tanto. Tudo bem que, por exemplo, esse ano já saiu a camisa de goleiro. A camisa de goleiro já tá no site do Fluminense, ó, mó tempão, no site oficial, não no site de vendas, com o Fábio lá vestindo ela. Mas, para as vendas, até hoje só chegou infantil. Só chegou a camisa de goleiro infantil para os tricolores. Tudo bem que tem muito tricolor criança e muita tricolor por aí que veste tamanho infantil. Mas eu gostaria de ter a camisa, não posso. Tem um pouco da grana? Tem um pouco da questão da grana, mas beleza. Enfim, vão entrando vários empecilhos que impedem de chegar mais dinheiro. E não estou falando que a Umbro faz isso de sacanagem, longe de mim. Tenho certeza que a Umbro quer mais é vender também. Mas o que eu quero dizer com isso é, a Umbro tem pecado. E eu acho que é o seguinte, todas vão errar, todas as fornecedoras vão errar. Da própria Umbro, para eu pegar e falar os erros dela, não vai ser igual a Adidas, por exemplo, que ficou 3 anos sem lançar camisa tricolor. Não foi que nem a Under Armour, que usou uma camisa extremamente genérica, sem tipo, nenhum detalhe, só para falar que lançou mesmo. A Umbro vão ser essas coisas mais pontuais, que muita gente nem repara. Porque, de fato, da beleza das camisas, eu não tenho o que reclamar. E, cara, algumas coisas me irritavam muito na Umbro, como, por exemplo, camisa de 2023 ser idêntica à tricolor de 2021, a branca de 2022 ser idêntica também à branca de 2021, que para mim é a branca mais bonita que a gente tem, tá certo? São coisas que afetam as vendas, como por exemplo a camisa tricolor de 2024, 2025. Como a camisa tricolor desse ano, a de jogador, tem uma diferença gritante da camisa de torcedor. Sendo que essa camisa aqui é 350, mais que 300, acho que é 450 reais. É quase 500 reais uma camisa. Que isso afeta diretamente, cara. A pessoa que, às vezes, tipo, se apertava um pouquinho mais para comprar
uma camisa de 350, ela não vai fazer esse esforço todo, não vai pagar uma cesta básica numa camisa. Tudo bem que eu sei que isso já é um erro de todos, né? Isso é um valor meio que padrão. Só que quando você empurra esse padrão goela abaixo do torcedor, o que você vai ter de retorno, obviamente, vai ser uma venda até maior do que geralmente tinha das modelos jogador e menor da camisa que mais vendia, que é a camisa torcedor. Isso é claro, na minha humilde opinião. Quem sou eu? Quem sou eu para julgar, né? Esse tipo de coisa para de ser diretamente, de afetar diretamente o clube quando você já recebe um valor por isso. Porque se você não recebe, obviamente o clube vai ficar preocupado, tipo, caraca, tô recebendo menos aqui, mas pô, uma coisa que não é 100% culpa minha, é uma coisa que... E fica, tipo assim, é meio que a culpa dos outros, sabe? Não é culpa diretamente da pessoa, no caso do clube. Agora, se o clube já recebe dinheiro, pô, beleza. Tipo, o clube para de ser menos afetado. Aí agora, aí começa a doer no bolso de quem? De quem tá fornecendo. Aí isso já ajuda o Fluminense. Porque se eu tô fornecendo o produto aqui e eu tô vendo que o produto baixo, que eu faço a mesma coisa, e eu tô vendo que tá vindo uma receita menor, aí já não vale mais a pena eu ter essa estratégia de marketing, não é? Outra coisa que eu acho que a Puma pode trazer de volta, que tinha sumido com a Umbro, são os outros materiais. Por exemplo, o Fluminense de outros materiais, acho que lançou 2 camisas casuais da Umbro. Tudo bem que lançou umas ali, tipo, que é como se fosse uma camisa, tipo, de modelo de jogador, mas quando eu digo camisa casual, tô falando camisa de algodão, tênis mesmo, a Umbro só lançou um. Agora a Umbro, eu já vi, a Puma, que já é uma marca que também faz tênis, eu tenho tênis da Puma, é de ótima qualidade, já vi fazendo pro Palmeiras, já vi fazendo camisas diferentes pro Palmeiras. Não tô falando que eu não vi isso no Fluminense, só que eu vi em menor quantidade, entendeu? E mais uma vez, você precisa vender mais para receber mais. Então, se tem pouco produto, pouca demanda, você vai receber menos. Então, eu acho que esse tipo de contrato não vai agregar muito ao Fluminense, muito mesmo. Nós vamos ter mais produtos e uma melhor qualidade. Porque, cara, a Puma, não que a Umbro seja ruim, gente. Vocês entendam o meu ponto. Ela eleva o padrão do Fluminense. Porque lá fora, por exemplo aqui, tirando o Grêmio e o Fluminense, eu vejo a Umbro mais em uniformes ou de times menores ou de times que não estão ali muito bem. Por exemplo, o Santos é um time gigante, mas não está muito bem. Quando a Umbro veio para o Fluminense era um time gigante que também não estava muito bem. O Grêmio eu acho que é o que tinha mais, tipo, padrão assim, de disputa, de títulos e tal, e mesmo assim foi para a segunda divisão. A Puma, por ela só estar no Palmeiras, né, ela já aqui no cenário nacional já tirou um pouco da minha visão disso, tanto que agora eles estão no Red Bull Bragantino, que está lá nas cabeças também, que é um time aí que vem dando trabalho para times maiores que ele. Se não me engano, agora vai para o Bahia também, eu não tenho certeza. Mas lá fora também você vê times grandes, times com nome vestindo um Puma. Eu não lembro de cabeça de nenhum time grande lá fora que vista a Umbro. Então, tudo bem que esse ano a gente já vai jogar o Super Mundial e não vai ser tão visto, mas prevendo que nós vamos jogar campeonatos mais importantes lá fora, ou o Campeonato Brasileiro, depois do Mundial, vai ser mais visto, o Fluminense está com uma Puma, com uma Nike, com uma Umbro, com uma Adidas no peito, é muito diferente. Fora que a Puma é uma rival direta da Adidas e da Nike. Então, eles vão querer sempre estar fazendo ótimos produtos, e o Fluminense sempre vai estar atrelado a uma empresa que faz ótimos produtos. E galera, ao contrário do que pode ter aparecido nesse vídeo, eu não sou hater da Umbro, muito pelo contrário. A primeira camisa eu tenho até hoje, foi uma das camisas minhas de futebol que mais durou, lavei na máquina e tal. Ele só parou de servir há pouco tempo porque eu engordei absurdo e porque começou enfim, feito tempo, né? Usei muito. Uma das camisas mais bonitas do Fluminense para mim é a de 2022, na verdade, da Umbro, a tricolor. A 2021 branca, para mim, é a camisa branca mais bonita da história do Fluminense. Não teve uma mais bonita que aquela. A Grená, para mim, é a que eles lançaram com o escudo antigo, para mim é a camisa mais bonita. Cara, enfim, tem várias camisas da Umbro que eu amei. Infelizmente, muitas eu não consegui. Em 2022, pô, as camisas de goleiro eu gostei de todas. A laranja, eu era louco pra ter a amarela.
Enfim, não acho que a Umbro seja uma fornecedora ruim. Ela tem defeitos, óbvio, nesse caso aqui, nesse vídeo, eu mostrei para vocês os defeitos e o porquê de eu achar que tem que mudar. Mas não significa necessariamente que seja uma fornecedora ruim. Ela mudou o patamar do Fluminense em questão de camisas, levantou o nosso orgulho de usar uma camisa, vestir uma camisa bonita, uma camisa durável. Lançaram a primeira camisa com tudo emborrachado, os torcedores reclamaram, na seguinte eles melhoraram. A gente não tinha uma camisa verde muito tempo, lançaram uma camisa na época muito maneira, que até hoje eu tenho, maneira também, camisa Grenato, a maioria das camisas 3, até cinza, que eu me amarrei também, várias camisas maneiras, terceira. O Fluminense começou a ser visto quando aparecia lá, todo mundo postando nas terceiras camisas da Umbro, a camisa do Cartola, que coisa linda. Uma das camisas mais bonitas da história do Fluminense, cara. Aquele verde escuro com rosa, assim, que eu fiquei triste de não ter também. Mas enfim, eu acho... Mas, cara, assim como eu... Mas assim, eu entendo que tudo na vida tem um ciclo. Não necessariamente. O Fluminense teve o próprio ciclo dentro da Umbro, que depois se mudou para outro ciclo, foi se readaptando, eu acho. Mas tem coisas que chegam ao fim. Eu acho que essa caminhada do Fluminense com a Umbro chegou ao fim, assim como chegou a da Betano. Tem que ser feito coisas que vai ser melhor, que serão melhores para o Fluminense, certo? Mas, antes de acabar esse vídeo, eu também tenho algumas críticas à Puma. A Puma, na minha humilde opinião, é bem da preguiçosinha quando fizeram as camisas do Palmeiras. Olha aí, por exemplo, ó. Até as do Bahia, que lançaram recentemente, eu também achei um pouco preguiçoso. Não sei se pelo pouco tempo, de repente isso pode ser bom pra gente, porque assinando um contrato, o Fluminense só ia mudar pra Puma lá no ano que vem, lá em 2026. Uns 6 meses ainda para se preparar. Mas eu acho que quando eles decidiram usar um pouquinho mais nas camisas do Palmeiras, em alguns casos deixa um pouco a desejar. Mas enfim, diz pra mim o que você achou da Puma como nova fornecedora de material esportivo do Fluminense, beleza? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Tem umas playlists aqui em cima rodando, com vários outros tipos de vídeo pra você ver. Fica aqui no canal, quase todo dia tem live. E ajuda a gente. Se quiser, faz um Pix também, a chave tá aqui, o Pix tá aqui também, enfim. Ajuda a gente, que é sempre bom ter vocês aqui pro Tricolor ser cada vez maior, beleza? Então é isso, galera. Um grande beijo, valeu, falou e tchau.